Olá pessoal, tudo bem? Bom, no vídeo dessa semana eu queria conversar um pouco aqui com vocês sobre o princípio da menor onerosidade do executado, que é um princípio importante regulamentado pelo Código. Ele está lá no CPC em seu artigo 805 e ele estabelece, pessoal, um princípio bem relevante e inclusive bastante invocado pelos executados, né? Porque a lei prevê que sempre que possível, né, a execução ela deve acontecer de modo menos gravoso para o executado. E aí você pode, né, se perguntar: mas então o executado, o devedor numa execução, ele tem benefícios em detrimento do credor, né? Me parece, pessoal, que esse não é o desejo do sistema atual, né? Porque não há como negar, em minha opinião, que o sistema ele já trabalhou regras processuais relativas à execução que, de uma maneira ou outra, acabava por favorecer o executado do meu ponto de vista, né? Basta a gente lembrar sobre a possibilidade, sobre a questãozinha dos embargos à execução. Então, antes do nosso sistema sofrer uma grande transformação, o nosso sistema executivo, né, sofreu uma grande transformação que de fato ele sofreu em 2005, 2006, quando a gente teve um monte de artigo do CPC modificado, até a edição dessas leis, até essa modificação, o devedor poderia, por exemplo, embargar a execução, alegando qualquer questão, como é ainda hoje, né? Então ele tinha uma possibilidade amplíssima de alegação no tocante à sua matéria de defesa em embargos, e o simples fato dele manusear os embargos no prazo estabelecido pela lei já fazia automaticamente que a execução fosse suspensa. Então, independente daquilo que ele estava alegando, ele apresentava os embargos, suspendia a execução ab legis e aí, até que os embargos fossem julgados, né, a execução estava suspensa. Isso causava bastante desgaste ao credor, porque o devedor ele começou a perceber, né, muitas vezes ali, que ele poderia retardar o curso ali da execução, procrastinar mesmo aquela relação processual executiva apresentando o embargo. Então ele apresentava o embargo, suspendia a execução, né, e aí ele dava um chá de cadeira no credor, né, no exequente, por qualquer alegação que ele fosse fazer em embargos. Nessa mesma ocasião, o executado envolvendo o pagamento de quantia, ele era citado para pagar aquilo que ele estava devendo ou nomear bem a penhora. Então, a ele competia a possibilidade de indicar bens a penhora, enfim, pessoal. Então, o sistema foi mudando. Essas reformas que a gente teve em 2005 e 2006 foram bem importantes nesse contexto, porque, de fato, né, o credor, o exequente, que já tem título executivo, está lá em juízo buscando o cumprimento daquela obrigação, então ele não pode ser prejudicado, vamos dizer assim, né? Ele precisa levar para casa, de fato, aquilo que ele tem direito. Não adianta ele receber uma sentença proferida ali pelo juiz dizendo que ele tem aquele direito se ele não consegue efetivar, realizar aquele comando contido naquela decisão judicial, né? E aí o sistema, ele olhou para isso e modificou muitas regras nesse contexto. Então, o princípio da menor onerosidade do executado, pessoal, me parece que ele não está aí no contexto de favorecer, enfim. Ele é um princípio importante. A gente tem um sistema hoje que está olhando para o exequente, mas que obviamente não deixa de olhar para o executado, porque também o objetivo das atividades executivas não é levá-lo à ruína, é tão somente fazer com que aquela obrigação, né, que ele assumiu, a que ele foi condenado, enfim, seja efetivamente cumprida. Então, a gente pode citar, né, como exemplo aí, o fato do executado poder, penhorado um bem, eventualmente ali que hoje vai competir ao credor, né, ao exequente compete, se ele tem conhecimento, enfim, indicar bens que o devedor possua para a penhora. Então ele
Ok, o direito de indicação de bem à penhora, no primeiro momento, compete ao exequente, àquele credor, envolvendo aquela execução. Mas o executado pode, eventualmente, né, nos termos da lei, solicitar a substituição desse bem penhorado por outro. Pode ser que essa substituição lhe onere menos. Então, isso está atrelado, tem a ver com esse princípio da menor onerosidade. A gente tem as medidas atípicas regulamentadas lá pelo 139.4 do CPC, que foi um artigo meio revolucionário, um inciso meio revolucionário nesse contexto, importantíssimo também. Então não é porque as medidas estão previstas ali, isso é mais um exemplo que a gente falou no comecinho, sobre o sistema estar olhando para o exequente quando ele vem estabelecer a possibilidade da adoção dessas medidas atípicas executivas, né? Mas isso não significa dizer que sempre elas serão aplicadas, que muito pelo contrário, a regra estabelece a possibilidade, mas o juiz tem que olhar o caso, verificar os limites, o que é que vai ofender, o que é que vai ser adequado para aquela relação processual, né? Enfim, pessoal, esse princípio é um princípio importante para a gente lembrar sempre. A execução acontece, obviamente, em benefício do credor, ele precisa, de fato, ter mecanismos para a realização do seu direito, mas não desejamos que o devedor, não é o desejo do sistema que o devedor também seja sacrificado, humilhado, exposto, né, enfim, a uma situação ruim ali naquele contexto, e aí ele tem esse princípio que o resguarda, tá bom? A gente sabe, né, que as atividades de execução penhora e tal, são atividades agressivas, né, são atividades que já por si geram aquele constrangimento, enfim. Então, o princípio ele está aí para minimizar o efeito. Então, ok, ele está devendo, ele assumiu aquela obrigação, não cumpriu, vamos eventualmente adotar medidas para esse cumprimento, também considerando a situação do executado em determinado contexto processual, tá bom? Então, o artigo 805 regulamenta esse princípio, dá uma olhadinha lá, acho que é importante a gente olhar para ele, tá bom? Então, era isso por hoje, pessoal. Agradeço a companhia de vocês, um beijão e até semana que vem.